Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Temos connosco o Padre Miguel Cabral, que aceitou este desafio de falar 2 obras de misericórdia, as 2 que nos faltam, e achei que fazia todo o sentido pedir a um padre para falar destas 2 obras, Enterrar os Mortos e Rezar por Vivos e Defuntos. Quero agradecer ao Padre Miguel a disponibilidade, porque sei que é uma pessoa muito solicitada e que, por obra de misericórdia, também aceitou este convite. Obrigada. Obrigado, Inês. Quem é que tira a reunião além da Inês? Tá, estão ali. Então, estão aqui várias pessoas e depois há outras que ouvem o podcast. É mais ou Era menos só como para os 10 saber. minutos com Jesus. Não, das minhas conjuntas houve muito mais gente do que as que É estão outro aí. ecossistema. Não. Tá bem? Muito bem, não sei se é por ter cara de cangalheiro que me convidou para falar sobre os mortos, mas não sei se é essa a razão, mas pronto. Porque Não tempo nós mesmo. arranjamos sempre ao que for preciso. Muito bem, então, em primeiro lugar, não acho muita graça falar para os zooms, mas pronto, é o que há, não é? Prefiro o contato pessoal e falar, mas é... E o objetivo, espera aí que não está a aparecer a minha cara, já está. É. Tá ótimo. O objetivo é, à luz das obras de misericórdia, as últimas, é que nós costumamos dizer que é a sétima obra de misericórdia, corporal, enterrar os mortos, e espiritual, rezar a Deus por vivos e defuntos, falar, olhar um pouco para o final da nossa vida, para aquela barreira que todos temos de ultrapassar um dia, se quis, quer queiramos, quer não, bons ou maus, todos vão morrer um dia. E, e das pouquíssimas certezas que todos temos, além de que estamos vivos neste momento, é que vamos morrer, nós vamos morrer. E, portanto, é bom de vez em quando parar, olhar um pouco para o final da nossa vida, para essa barreira. É tão importante e tão determinante. Se nós tivermos isso resolvido, também resolveremos muitos aspectos da nossa vida. Uma pessoa, um cristão, uma pessoa com fé não deve olhar para o final da vida, isto depois é que vai ser bom. Não, não. A felicidade do céu é para aqueles que sabem ser felizes nesta terra. Portanto, mas é bom apostar no céu, apostar já no céu agora. Agora. Depois, a Inês também me disse para eu falar da minha experiência pessoal, uma coisa mais testemunhal, pois eu nunca morri, mas pronto, eu vou tentar falar da minha experiência pessoal como zombie, não sei, como quase morto. Pronto, não sei. Enterrar os mortos. Enterrar os mortos. Sepultar aquilo, é uma obra de misericórdia, sepultar aqueles que foram templos do Deus vivo. Do Deus vivo. Nós, pelo batismo, somos templos, recebemos a graça de Deus em nós, a vida, que significa a vida de Deus em nós, Deus vive em nós, e aquilo que foi o, o sacrário de Deus, por assim dizer, aquilo que foi o habitáculo de Deus na nossa vida, durante a nossa vida terrena, é natural também que depois deva ser tratado dignamente, sepultar, não vamos deixar um morto, um cadáver por aí, que infelizmente às vezes acontece em situações de guerra, etc. É uma tristeza quando isso sucede. Isso verifica-se. Por exemplo, há eu vou só tirar aqui, porque isto está aqui gravado, que eu tinha no livro da Bíblia, que é o livro de Tobias. É um livro bem bonito, que recomendo é bem bonito, diz assim: pela festa de Pentecostes, que é a nossa festa das semanas, mandei preparar um bom almoço e reclinei-me para comer. Mas ao ver a mesa coberta com tantas comidas finas, disse a Tobias: filho, vai procurar entre os nossos irmãos cativos em Nínive um pobre que seja de coração fiel e trá-lo para que participe na nossa refeição. Eu espero por ti, meu filho. Tobias chegou à procura de um pobre entre os nossos irmãos. Ao regressar, disse: pai. Eu respondi: eis-me aqui, meu filho. Tobias continuou: pai, alguém da nossa linhagem está morto na praça pública, onde o estrangularam. Na minha casa passam aviões de vez em quando. Está a incomodar muito o som ou não? Vou Não, tentar. nós não ouvimos. Não? Eu é que deixo de ouvir. Está um morto na praça pública onde o estrangularam. Levantei-me então, sem nada ter comido, e levei o cadáver da praça para um casebre, esperando o pôr do sol para o poder sepultar. A seguir voltei, lavei-me e almocei com tristeza, recordando-me das palavras do profeta Amós, ditas sobre Betel. As vossas festas converter-se-ão em luto e os vossos cantos em lamentações. E eu chorei. Quanto mais tarde o sol se pôs, saí. Quando mais tarde o sol se pôs, saí, cavei uma cova e sepultei-o.
Os meus vizinhos, porém, zombavam de mim, dizendo: ainda agora não têm medo. Já o procuram para o matar por causa disso e teve de fugir. Contudo, ele de novo a sepultar os mortos. Naquela mesma noite, depois de ter enterrado o cadáver, lavei-me, entrei no pátio da casa e deitei-me junto do muro, deixando a face descoberta por causa do calor. E depois continua a história do Tobias, cai uma coisa nos olhos, ele fica cego, mas isso é o resto da história. Eu ficava, agora para esta parte, como vemos, aqui está, no Antigo Testamento, num dos livros do Antigo Testamento, já a importância, pronto, nós tratar com dignidade também o corpo das pessoas. Eu penso que hoje em dia não há uma problemática muito grande. Nós, pelo menos na cidade, no país onde vivemos, é evidente que não se vai deixar um cadáver por aí. Aliás, até já existem umas empresas especializadas, não sei se já viram uns cartazes que cá pela rua, que dedicam-se a limpar lixo ou sujidade de crimes violentos. Crimes, não sei, umas coisas um bocado macabras, mas aparece, já vi aí na autoestrada. Portanto, isso não é um problema, habitualmente, não sepultar os mortos. Mas sim, nós podemos pensar isto à luz da fé, pensar, para nós, Jesus, o Senhor, também foi sepultado por aquelas mulheres, um sepulcro novo. Nosso Senhor é modelo supremo também de acolhimento de um corpo morto, do corpo do seu filho, Jesus. É tão bonita aquela imagem de Pietà que acolhe no seu regaço. E Nossa Senhora também nos quer receber um dia, quando morrermos, nós, os cristãos, dizemos Ave Maria, cheia de graça, e depois dizemos rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E a morte é sempre uma ocasião. O enterrar os mortos, podemos ver num sentido mais lato também de ajudar as pessoas a darem um sentido sobrenatural, uma palavra de conforto para as pessoas, familiares, amigos, etc. Deve ser sempre uma palavra de fé. Ora, rezei por alma dele, e a esperança de ressurreição de conforto é tão importante, e também preparar as pessoas para a morte. Quando nós tivermos alguém da família, alguma pessoa familiar ou amiga, não deixar de, se for preciso até chamar e tantas vezes chamar um padre, perguntar, não quer falar com um padre, o padre venha, confesse e receber a unção dos doentes. É tão bonito e é importante, e não vale a pena estarmos naquilo que se chama às vezes designa de conspiração de silêncio, em que todos sabem que ele vai morrer, o que vai morrer sabe, a família também sabe, e ninguém fala do assunto até que ele morre, e depois já não há nada a fazer. Chamar antes, se for possível, um sacerdote, para que essa pessoa possa encontrar com Deus, receber o sacramento, a penitência, o sacramento da unção dos doentes, o viático também, que é a comunhão. E isso também conforto. Muitas vezes as pessoas estão agitadas no momento da morte porque não estão confortadas na fé, porque têm medo do futuro. E Deus é sempre também, assim como Nossa Senhora também nos recebe naquele momento tão importante, determinante da nossa vida, da nossa existência. Depois a outra obra, Misericórdia, é uma obra mais espiritual, que é rezar pelos vivos e pelos defuntos. De facto, há um mistério, é um dogma da nossa fé, é o mistério da comunhão dos santos. Nós, porque estamos unidos a Cristo, pela fé, pela graça dos sacramentos, em Cristo estamos unidos aos outros, uns aos outros. É como se fôssemos mais ou menos, como se fôssemos estivéssemos a escalar, os alpinistas que estão a escalar uma montanha. Um puxa pelo outro, se cai um, caem todos. Ou um agarra o outro, para que não caia. E é importante. Eu vou fechar a janela porque isto passam os aviões e eu deixo-me de ouvir a mim mesmo. Desculpa lá. Não há problema. Pronto. Está ótimo. Estava a falar, mistério da comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Nós dizemos isso também no credo. Na comunhão dos santos. Não é que nós não sejamos santos, nós não somos santos, mas porque nós participamos dos meios sobrenaturais que a Igreja nos concede, da comunhão, da confissão, dos outros sacramentos, da oração, porque estamos unidos a Cristo. Nesse sentido, somos santos. Andamos no caminho da santidade. E porque estamos unidos a Cristo, e por isso é tão importante nós rezarmos uns pelos outros. Olha, vou rezar por ti. Mas rezar mesmo, a primeira coisa que fazemos às vezes, eu quando digo, olha, vou rezar por si, olha, rezo logo uma Ave Maria. Se eu me esquecer, também já está rezado uma Ave Maria, alguma coisa, porque senão há muita gente que depois diz que reza e depois não reza nada. E depois, além de dizer que reza, depois mente,
E não reza, que é pior, dois pecados. Pois, pronto, rezar mesmo. Depois, é tão importante rezarmos uns pelos outros, porque, além disso, se a oração for verdadeira, manifestar-se-á em obras de caridade. Quando eu rezo por uma pessoa, e rezo sério e peço pela conversão daquela pessoa, quando eu rezo por uma pessoa para que, sei lá, porque estou interessado que aquele exame corra bem, porque para que aquela gravidez que está complicada corra bem, porque aquela pessoa está doente. É tão importante. São Tiago também dizia, na Epístola de São Tiago, de que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé. Acaso essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós disser ir em paz, tratai-vos a aquecer e de matar a fome, mas não lhe dais o que é necessário ao corpo, de que aproveitará? Assim também, a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. É interessante isto, pensar, ora, vou rezar muito por ti, rezo, está bem, mas além de rezares, podes telefonar. Eu lembro de sempre é engraçado, li uma vez uma biografia de um sacerdote, que era um dos primeiros, não era os primeiros do Opus Dei, mas algo, era irmão dos primeiros, também era padre, e a mãe dele parece que era muito boa, e os outros da casa dele gostavam muito dela, então dizia, cada vez que ia visitar a mãe, e a mãe dizia, olha, manda cumprimentos, da mãe que nós rezamos por ela, e elas tantas, a mãe fartou-se, tanto cumprimento, e disse, olha, diz lá aos teus amigos que eu não sou uma alma purgatório, além de rezarem, podem visitar-me, não é? Portanto, é assim, não, só essa coisa de só rezar, 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 mas rezo muito, mas é preciso fazer alguma coisa, não basta rezar também, não é? Portanto, e é importante, claro, estarmos preparados para esse momento em que se joga o nosso destino eterno. A nossa vida, a vida de um cristão, não está, ou melhor, não deve estar limitada entre dois polos, que é o nascimento e a morte. Claro que esses polos são importantes, mas antes do nascimento, já a concepção, 9 meses antes, até não sei se viram o anúncio, o spot lá o presidente da Proxys, que fez a semana passada, muito engraçado, em que celebrou o dia da sua concepção. Está muito engraçado. Claro que isto já está tudo indignadíssimo, porque é uma campanha a favor do aborto, contra o aborto, deviam ter cancelado isso nos jornais, etc. Mas pronto, ele é corajoso, pelos vistos. E além disso, podemos pensar, nós existimos também no pensamento de Deus, que pensa em nós desde sempre, também para que nós sejamos santos para todo o sempre. Mas depois da morte, a morte que não é o fim. Uma vez chamou muita atenção, foi enterrar um morto. Os padres às vezes temos que enterrar mortos. E no cemitério, ao lado, perto da campa onde estava a senhora que íamos enterrar, estava uma lápide de um ateu qualquer, dizia assim, que dizia, ou habitualmente era um crucifixo, data de nascimento, data da morte, e depois amor de mãe, essas coisas todas. Que ia para lá, e lá está assim, nada, como é que é? Nada, nada. Aquilo até me assustou, nada, na lápide tumular, nada, não há nada. É uma existência ateia, no fundo, que não acredita em nada. Depois nós, os cristãos, as pessoas que têm fé, e não é preciso ter fé para acreditar nisso, há uma existência que se continua depois depois da nossa morte. E o Catecismo da Igreja Católica, que eu gosto imenso, se vocês quiserem sugerir, lerem, porque as pessoas, infelizmente, os católicos às vezes conhecem muito mal o Catecismo da Igreja Católica, e há uns pontos que é ali à volta do ponto 1000, que fala sobre os novíssimos, significa as últimas realidades, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. E diz assim, é em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa. Claro, num certo sentido, a morte do corpo é natural, mas sabemos, pela fé, que a morte é de facto salário do pecado. E para aqueles que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar na sua ressurreição. A morte é o termo da vida terrena. As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso do qual nós mudamos e envelhecemos. E como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte surge como o fim normal da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas. A lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar
de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Isto é importante. Nós só temos uma vida. Isto não é como um jogo de computador. Acaba, game over, acabou, outra vida. Não somos como os gatos, nós só temos uma vida. E nesta vida joga-se, determina-se a eternidade. O que é que vai acontecer da nossa existência depois, para sempre. E por isso, no Catecismo também põe lá outro ponto da imitação de Cristo, que eu acho que é bonito, diz assim: em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, havias de te comportar como se devesses morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Mas vale acautelares do pecado do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como é que estarás amanhã? Que eu amanhã converto. Me converso, não chega da manhã. Nós não sabemos. Se acordamos amanhã, não sabemos. Isto é verdade. É a verdade mais pura e dura. É mesmo assim. Por isso, também diz o livro do Eclesiástico na Bíblia: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que o pó regresse à terra de onde veio e o Espírito volte para Deus que o concedeu. Portanto, não vale a pena estarmos a adiar sempre as nossas conversões e viver a nossa vida com responsabilidade. O Carlo Acutis, que é um beato, que a semana passada, ou há 10 dias, o Papa Francisco aprovou o milagre que o conduzirá naturalmente à canonização. Morreu com 15 anos, uns 10 anos ou 15, há pouco tempo, se fosse vivo, tinha 30 anos, para aí. E tem uma frase, tem uma expressão, ele tem assim, umas frases assim mais conhecidas, e uma delas é muito bonita, penso eu, que diz assim: a nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é a nossa pátria. O céu espera-nos desde sempre. Que bom, se esse fosse um lema da nossa vida, viver sempre face à eternidade. São José Maria também gostava de dizer, numa sala, na sede central do Opus Dei em Roma, a sala está pintada, tem pintada à volta do teto não sei como é que se chama aquilo, diz, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E quando perguntar, mas porquê que está aqui escrito tantas vezes vale a pena? Para te recordares, para que te des conta que vale a pena todos os esforços que fazes por ter uma vida como deve ser, de orientares a tua vida para o céu, claro, porque uma vida que vale a pena, é exigente muitas vezes, vale a pena ser fiel, vale a pena ir à missa ao domingo, naquele domingo está ótimo tempo na praia, mas saímos mais cedo da praia e vamos à missa, vale a pena ter um namoro decente, vale a pena ser fiel àquele compromisso, vale a pena ser honesto no trabalho, vale a pena. Ui, estou a cortar. Pronto. Portanto, temos que olhar para a nossa vida face também àquilo que é. Nós podemos ser mais ou menos novos, mas um dia isto acaba. Um dia a nossa vida aqui embaixo acaba e por isso é preciso ver em perspectiva da nossa vida face à eternidade. E temos que nos preparar, porque um dia pode existir mais, porque existe a solidão, a doença, a velhice, a vulnerabilidade, porque não somos autossuficientes, porque dependemos uns dos outros, e por isso também é tão importante estas obras de misericórdia, de enterrar os mortos e de rezar pelos vivos e pelos defuntos. Ora, a Inês convidou-me, julgo eu, também para falar de uma coisa mais pessoal. Agora não sou cagalheiro, não posso falar de como é que é enterrar os mortos. Mas como quase me enterraram, morto, vivo, porque eu estive às portas da morte, porque tive um Covid muito grave, a sério, não? Eu quando faço as coisas procuro fazer a sério, não ia ter um Covidzinho, portanto tive um Covid como deve ser. Um Covid, já que é Covid, é para ter Covid a sério. Tive 5 semanas internado no hospital e tive 10 dias em coma. Portanto, não parece, mas é verdade. Não sei se parece, mas tive. E acho que a propósito disso, eu até escrevi um fascículo, porque antes de estar doente, houve um padre que me pediu uma colaboração para um volume sobre fé e pandemia, em que pediam para eu, como eu sou médico, tenho esse contacto, a doença, porque eu sou um oncologista, e que falasse um pouco sobre a experiência da vulnerabilidade. Eu, está bem, posso escrever. E depois comecei a escrever e fiquei doente. E depois escrevi, passado 2 ou 3 meses, à luz do que me aconteceu, e houve pessoas que gostaram e pediram para eu publicar. A editora quis publicar separadamente este pequeno fascículo,
em que conta um pouco da minha experiência, em que, graças a Deus, eu acho que tem ajudado algumas pessoas. A mim ajudou-me a escrever também, por escrito aquilo que foi uma experiência que teve alguma importância também na minha vida. Ora, sobre isto, eu podia. O que é que me dei. O que é que se podia. O que é que eu vos posso ensinar ou partilhar? Não é? Em primeiro lugar, eu tirei assim três ideias que aliás que são aquelas que eu vou desenvolvendo nesse livro, que é da Lucerna, se quiserem depois, está lá no Oratório de São José Maria. O que é que eu aprendi? As pessoas às vezes perguntam, olha, mas, Padre Miguel, mas então, até é engraçado, houve umas freiras carmelitas que rezaram muito por mim. Aliás, houve muita gente, é engraçado, muitas vezes conheço pessoas, ou isto, eu já o conheço, já rezei por si, quando teve muito mal. Ótimo, ótimo, fico contente porque houve muita gente. Aliás, eu tenho gente que já chorou por mim, coisa que, porque pensava que eu tinha morrido, hein? Não é qualquer pessoa, tem pessoas que já choraram por mim. Não sei se foi de alegria, foi de tristeza, mas choraram por mim. Isso eu sei que aconteceu. Porque houve uma altura que difundiram, disseram que eu tinha morrido. Há sempre pessoas super entusiasmadas em dar a primeira notícia de morte ou de vida, qualquer coisa. Uma pessoa que lançou, vou ser a primeira pessoa, por acaso errou porque eu não tinha morrido ainda, como se vê agora que não estou. E dizia assim, e elas, as freiras, escreveram dizer, queremos que o Padre Miguel do futuro seja diferente, pois não se passa impunemente, entre aspas, uma experiência destas, sem se ficar mais sensível, mais humano, mais capaz de compreender os que sofrem. E eu terminei o livrinho assim, digo, não sei se deu essa transformação da minha vida, mas também não me cabe a mim fazer esse julgamento. Aliás, eu não sou assim muito sensível, é muito humano, mas pronto, não sei se melhorei muito por aí. Agora, uma coisa é certa, nesta minha grave doença, pude experimentar pessoalmente a verdade da fé católica, que sempre tive a graça de professar. Faz sentido acreditar, a fé não é apenas uma teoria e tem profundas implicações existenciais, nomeadamente na doença. E a experiência da vulnerabilidade, longe de ser uma limitação, constitui uma oportunidade de abertura aos outros e a Deus, que nos abre horizontes e nos realiza como seres humanos. Isso sim, eu acho que aprendi. E assim, as três ideias que eu tirei, agora só para os últimos minutos desta exposição, foram as seguintes. A experiência da vulnerabilidade e da fragilidade. Aliado aos extraordinários avanços da medicina, que são inegáveis, a pandemia, mas qualquer doença, põe a nua fragilidade. Cada um de nós, o Papa Francisco dizia, caem as máscaras, por assim dizer. Uma pessoa fica doente, e pode ficar doente com um vírus microscópio, ou porque é atropelada, ou porque tem, sei lá, um cancro. De um dia para o outro, pode mudar a nossa vida. E acontece que essas fragilidades sociais, no caso do Covid, mas outras também às vezes acontecem, há a fragilidade de cada indivíduo. E nós temos de estar preparados para isso, também nos ajuda. Eu lembro, por exemplo, estava no hospital, para alguns já não era o Padre Miguel, mas era o Senhor Miguel. Eles diziam, olha, desculpe, não me trata por senhor, ou trata... Mas isso eu não acho muita graça essa... nem o Sr. Cabral, nem o Sr. Miguel. Ou trata por padre, ou então também sou médico, já agora por Sr. Doutor. Isso não acho que é peneiras, mas é que é Sr. Miguel. Mas é que nós somos reduzidos a nada. Imagina-se de pijama, a comer, no hospital. Eu tinha além disso, na minha enfermaria estava uma gorda, histérica, cada vez que aproximava uma seringa guinchava por todo lado, e uma velha a morrer, e ainda por cima era o Senhor Miguel, e tinha música aos altos berros, porque as enfermeiras trabalhavam melhor assim, que eu disse, olha, podem baixar a música, estou cheio de dores de cabeça. É que trabalhamos, o pessoal trabalha melhor assim. Pronto. Imagina-se nessa situação, não é? Não é as coisas, é só para pensar que nós podemos passar de somos uma pessoa mais ou menos importante e depois passamos a ser pouca coisa. Mas também quem trabalha nesta área e todas as pessoas temos que ter em conta, às vezes, as limitações das pessoas doentes, tratá-las com consideração. Olha como é que estava a ser tratado. Olha o que gosta mais de comer. Uma pessoa tem pouco apetite, ainda traz um peixe cozido cheio de espinhas, é horrível, não dá para comer. Isso acontece, não é? E não é ser esquisito. Uma pessoa quando está doente, acabou-se, é preciso. É assim, não obtece nada, não é? Portanto, é a limitação, a fragilidade. E, de certa forma, cada pessoa pode sempre fazer uma reflexão teórica sobre a sua fragilidade, sobre a vulnerabilidade, mas é a própria experiência da doença e do sofrimento que vem pôr à prova a capacidade de crescermos ou não como pessoas. Há pessoas
que, ou melhor, a doença, a vulnerabilidade é mais ou menos como um teste às nossas teorias que nos dizem, olha, vá lá, agora prova com as tuas obras o que pensavas ou afirmavas. Prova lá que és capaz. Aliás, com o Job foi isso que aconteceu. Com o Job, no livro de Job, também é bonito por isso, que às vezes podemos ter muitas teorias e vem a primeira dor de cabeça e queixamos imenso. Pronto, agora prova. Cresces nesta situação. Portanto, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu aprendi foi isto. Nós dependemos imenso. Isso, dependemos imenso dos outros, da sociedade, das outras pessoas. E nesse sentido, a segunda consequência que eu tirei foi a importância dos outros, da família, da amizade na doença. Não há um eu sem um tu. Uma pessoa sozinha não existe como pessoa e nem sequer chegaria a reconhecer-se a si mesma como tal sem a intersubjetividade. Muito menos seria capaz de dar um sentido ao sofrimento. O itinerário da doença não é, pois, um caminho solitário e ninguém pode ficar abandonado à sua aflição. Não deve ser assim. Numa sociedade desenvolvida. Aliás, o Papa Bento XVI escrevia na Spe Salvi, dizia assim, a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. A grandeza da humanidade. Infelizmente, a nossa sociedade está muito degradada e por isso é que tantas vezes, mesmo nas leis, aos que estão mais vulneráveis, em vez de se propor o acompanhamento, propõe-se a morte. E chama-se até da morte digna. Em vez de dizer morrer dignamente, viver dignamente até à morte, propõe-se uma morte digna na eutanásia. É triste, mas é a verdade. E a pessoa vulnerável ou frágil apela, com ou sem palavras, à ação, convida à proximidade, move a ação, a não ficarmos indiferentes. Isso é o que acontece. Nós vemos uma pessoa caída na rua, oxalá, isso acontece, às vezes não acontece até ver essas pessoas a filmarem e depois não vão ajudar. Mas não devia ser isso que acontece numa pessoa, num cristão, numa pessoa de boa vontade. Claro que é verdade que há profissões na área da saúde que têm a potencialidade de serem mais humanizantes e humanizadoras. Não é a mesma coisa estar a trabalhar com dinheiro, trabalhar todo dia com um computador, ou estar a trabalhar com doentes. Nós podemos fazer muito mais bem, por assim dizer. Não é que seja mais digna ou menos digna, mas o tocar de uma pessoa, como é que está, sente-se melhor, aqueles gestos de humanidade, é mais bonito. Mas também estas pessoas, por um lado, quer pelo excesso de trabalho, quer também por uma sociedade muito individualista, pode acontecer, e de facto acontece. Bom, acabou que os médicos já não ligam tanto aos doentes, em alguns casos, que os enfermeiros são mais egoístas, e acontece. Ainda hoje uma pessoa me disse que eu fiquei um bocadinho escandalizado, mas numa faculdade de enfermagem, este ano, numa turma de 20, acho que eram 5, não sabiam bem qual era o sexo que tinham. Sim. E depois fizeram aquela coisa do calor, a semana do calor, qual era o espetáculo que eles fizeram? Strip. Mas uma coisa degradante, a pessoa saiu de lá, como é que é possível? Ou seja, imagina estes enfermeiros com estas confusões todas na cabeça. Eu, se pudesse ter pernas para andar num hospital, se me aparecesse um desses pela frente, eu fugia. Eu fugia, que é o que faz. Eles não devem ser boas pessoas. Quer dizer, coitados, o que é que eles têm na cabeça? Bem, o que eu quero dizer é que, perante a doença, o sofrimento, nós às vezes podemos valorizar, reagir com simples resignação, com revolta ou tristeza, ou também aproveitando melhor a humilhação do corpo vulnerável para uma elevação do espírito, para crescer como pessoas humanas. E precisamos estar dependentes de ajudar, que nos deem de comer. Eu lembro, a mim tiveram que dar de comer, muitas vezes. Eu não tinha força nem sequer para levantar a mão para levar à boca, era impossível. Mas há uma dimensão essencial da vivência de mais de 5 semanas internado no hospital. Outra dimensão foi, para mim, a valorização da importância da família e dos amigos. Como seria diferente para pior se estivesse sozinho. E que alegria pude experimentar pela presença tão próxima de tantas pessoas. Tantas pessoas. Quando pedem para falar da minha doença, eu sempre refiro que vou antes falar da nossa doença, da família, dos amigos, porque sem eles tudo seria diferente. Por exemplo, só podia, ainda por cima do tempo do Covid, só se podia ter visitas de 2 em 2 dias, de 15 minutos. E disse, não, eu quero todos os dias, quero receber a comunhão todos os dias. Portanto, tem que... não sei, foram ver. Depois diz, mas comunhão, mas o capelão não está todo dia. Então eu tenho direito a receber a comunhão todos os dias, Nosso Senhor. Portanto,
Está bem. E se for um padre diferente todos os dias, como graças a Deus tenho muitos amigos padres, então todos os dias tinha um padre, e ela disse, ficou assim um bocado atrapalhada, mas como ninguém tinha feito essa pergunta antes, ela não sabia o que é que havia de responder, né? E foi isso que aconteceu. Todos os dias tinha um padre diferente a dar uma comunhão, que era ótimo, assim, todos os dias ia falando com amigos diferentes. Pronto, mas é importante, e que de pena dá, às vezes, pessoas estão sozinhas nos hospitais, vão visitar, quando estiverem doentes nos hospitais, é uma coisa que gosto de fazer, visitar os doentes, levar a comunhão, etc. Quanto tempo é que temos para acabar os 40 5 minutos, Inês? minutos. Temos 5 minutos. Finalmente, outro aspecto é a perspectiva iluminadora da fé no sofrimento. Quando eu fiquei doente, a sério, o que é que eu fiz? Olha, para cá estava aqui, por coincidência. Não é por coincidência que eu estava. Esta Nossa Senhora, que é a minha Nossa Senhora, traga uma Nossa Senhora para o hospital e um crucifixo, que não está aqui. O meu kit de sobrevivência. Pronto, quando uma pessoa está doente não consegue rezar muito. Ou melhor, eu não conseguia, eu tinha lido isso nos livros, mas nunca tinha experimentado. Não dá, porque não temos, estamos mal dispostos e não sei quando. Mas São Paulo também escrevia: agora alegre nos sofrimentos que suporto por vós e completem a cada o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. A experiência do limite, o sofrimento está, mais tarde ou mais cedo, está presente na vida de qualquer pessoa. E o que é que nós temos nesses momentos? É vê-la um pouco com fé. Eu olhava para o crucifixo, eu agarrava o crucifixo, eu ouvia umas meditações, fazia o que podia. A fé, como diz o Papa na encíclica Lumen Fide, diz assim: a fé não é uma luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia nos nossos passos na noite. Isto basta para o caminho. Ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha. Numa história de bem que se une a cada história de sofrimento, para nela abrir uma brecha de luz. Em Cristo, o próprio Deus quis partilhar connosco essa estrada e oferecer-nos o seu olhar para nela vermos a luz. Como que Jesus não explica o sofrimento, mas entrou no sofrimento. E nós temos que tirar também, podemos levar um sofrimento, por assim dizer, acompanhado. Olhar para um crucifixo, olhar para uma Nossa Senhora. Eu, quando fui entregar o meu livro ao serviço, fui lá oferecer a 2 médicos, abri uma porta a uma enfermeira, uma auxiliar, eu disse: olha, não sei se me conhece, eu sou o Padre Miguel Cabral, estive aqui internado, sei, teve quase a morrer, teve mesmo a morrer. Quando teve a morrer, não tinha lá uma santinha, que era esta Nossa Senhora, tá? Tinha. Ela ainda era, não sei se era muito católica, mas dizia santinha, a Nossa Senhora. Tinha. Eu contava-me, pus a santinha, a Nossa Senhora olhar para si, em cima do ventilador olhar para si. Pronto. E eu rezei para ela, ficou toda contente. Estão a ver, foi Nossa Senhora que me... Portanto, tem aqui 3 ensinamentos. Somos vulneráveis, não experimentem, temos que apoiar-nos nos outros e em Deus, a necessidade da família e dos amigos. E a fé. Uma fé que se vive já agora. Não é preciso esperar pelo momento da morte, ou quando nos vão enterrar, ou quando tivermos que enterrar, mas já agora, para viver de fé. Não sei, está muito mais coisas para dizer, também não sei bem o que é que a Inês queria que dissesse quando um título tão esquisito que ela puseste, como é que é? Clacons do sprint final, não sei o que é que queria dizer com isso, mas não. Pronto, espero Mas que tenham aprendido. superou as expectativas e vamos voltar a ler a experiência do limite humano. Claramente que não foi por ser cangalheiro, porque não é que foi escolhido. Mas obrigada, Padre Miguel. Vamos refletir sobre estas 3 ideias finais e sobre as primeiras ideias das obras de misericórdia, assim mais em concreto. Muito obrigada. Obrigado, então rezo por todas. Obrigada. E Obrigada. Muito obrigada, Sr. Padre. Boa noite, com licença. Obrigada.